Olá, muito bom dia a todos. Vamos para mais um vídeo do nosso canal Conhecimentos de Aviação e Pesquisa de Pane. Até aqui temos visto alguns conhecimentos, de aviação, vários vídeos que eu já fiz, mas ainda não paramos nenhum momento para poder falar sobre pesquisa de pane especificamente. Esse vídeo se trata disso. Ele é um vídeo introdutório a esse estudo de pesquisa de pane. O que eu quero dizer é que eu vou trazer aqui alguns vídeos, não sequenciais também, porque eu não estou aplicando aqui o meu curso de pesquisa de pane. Eu simplesmente estou trazendo alguns conhecimentos em alguns vídeos. Não vou fazer nada sequencial, porque eu quero diversificar os vídeos. Vou falar hoje um pouco sobre a pesquisa de pane e futuramente em outros vídeos eu voltarei a abordar esse estudo com alguns conceitos. E por falar em conceitos, eu também quero esclarecer aqui o seguinte: o estudo da pesquisa de pane, ele não visa trazer conhecimentos técnicos sobre nenhum sistema ou aeronave. O que ele visa é trazer uma estratégia de pesquisa, é um treinamento conceitual, onde nós aprenderemos como agir, como nos comportarmos e como, principalmente, pensarmos em algumas situações. Essa é a ideia. Obviamente que eu trarei alguns exemplos de panes ocorridas, experiências que vivi para poder ilustrar esse treinamento. Por falar em pesquisa de pane, eu queria até fazer aqui um alerta para vocês que seguem o canal, que estão inscritos, que também deem uma lida nos comentários dos colegas. Por quê? No meu último vídeo eu recebi um comentário que eu julguei interessante e a partir desse comentário eu desenvolvi com essa pessoa que fez o comentário, que tem o nome de Silva, eu desenvolvi ali duas panes. Eu comentei sobre duas panes, eu descrevi essas duas panes muito interessantes que tinham a ver com motor. Então seria interessante para quem quer tomar mais conhecimento sobre panes e acontecimentos, panes, eu diria até para vocês, raras. Ambas foram duas panes raras. Seria interessante ler essa descrição. Talvez até em um determinado vídeo até aborde esses casos, mas isso não é uma garantia. Então, ler também os comentários pode ajudá-los a adquirir algum conhecimento. Bom, mas vamos falar então sobre o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje, ele vai ter início a partir de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, que foi encontrar um pequeno artigo numa folha que tinha o título de Shotgunning. E ao ler aquele pequeno artigo, eu observei que ele falava sobre 10 regras, 10 conceitos que devemos ter numa pesquisa de uma pane. E eu achei aquilo muito interessante, guardei aquela folha, traduzi, tive dificuldade de encontrar uma tradução para aquele título, e uma tradução que eu gosto de usar, baseado no conteúdo dele, é a de tiro certeiro. Porque o que ele visa ali é nos dar informações para que durante uma pesquisa procuramos ser o mais certeiros possível ao determinar um procedimento. Esse treinamento também, ele traz de uma certa forma, uma revolução na forma em que olhamos para uma pesquisa de pane. Vou falar sobre dois pequenos conceitos que eu tenho e que acredito serem verdadeiros, obviamente, senão não os teria. O primeiro é de que, como nós pensamos normalmente, a maioria das pessoas interpreta que, para se resolver uma pane, é preciso que conhecer o sistema. Eu contrario um pouco esse conceito, dizendo que para resolvermos uma pane, não precisamos conhecer o sistema, mas precisamos sim saber
aonde está o conhecimento necessário para resolver a pane. E esse conhecimento ele pode estar, obviamente, no manual de manutenção, numa pessoa que tem mais experiência ou alguém que viveu situação parecida. Então é preciso que sabermos onde encontrar respostas é o mais importante ao meu modo de ver. E por outro lado, contradizendo justamente esse conceito, né, de que só quem tem o conhecimento é que pode resolver a pane, eu diria o seguinte: muitas pessoas têm o conhecimento necessário para resolver a pane, mas não têm estratégia de pesquisa. Por isso, esse treinamento visa criar estratégia de pesquisa, treinar a nossa mente para que possamos ser mais assertivos nas nossas escolhas. Existe uma frase que diz o seguinte: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu vi muitos técnicos de conhecimento agirem dessa forma durante uma pesquisa. Ele simplesmente não tinha um objetivo claro do que deveria fazer, para onde estava indo, e fazia ações aleatórias, seguia caminhos aleatórios. Obviamente que esse não é o melhor processo para se pesquisar uma pane. Bom, então eu vou começar esse treinamento falando sobre essas 10 regras ou 10 aconselhamentos para se fazer uma pesquisa de pane. E, como eu já disse, né, não será aqui um treinamento, um curso específico. Eu vou falar sobre alguns conceitos de tempos em tempos, trazer para um vídeo algum conceito e discutir esse conceito. Não sei se conseguirei falar sobre essas 10 regras, porque normalmente eu gosto de colocar exemplos, e não vai ser possível colocar exemplo para todas as 10 em um único vídeo. Então, nós vamos fazer isso da melhor forma possível. Vamos então às nossas 10 regras da pesquisa de pane, o shotgun. Vamos então dar início ao nosso treinamento abordando as 3 primeiras regras. Eu gosto de trabalhar essas 3 primeiras regras em conjunto porque vejo uma relação entre elas. A regra número 1 diz: nunca assuma, sempre confirme. Nunca assuma o quê? Nunca assuma uma informação, um reporte ou uma experiência que está vivendo como algo acabado. Não importa sua origem. Até mesmo nossa percepção dos fatos podem nos trair. Muitas vezes, pequenos detalhes nos escapam, seja por uma interpretação equivocada de nossa parte ou por uma informação incorreta ou incompleta que recebemos. A regra número 2 diz o seguinte: obtenha o máximo de conhecimento possível sobre o sistema que está sendo investigado. Como eu disse na introdução, não precisamos ser especialistas para resolvermos uma pane, mas sim estrategistas. E isso faz parte da estratégia. As informações podem vir de diversas fontes, desde que sejam confiáveis. Na hora da pesquisa, o mais importante não é termos todas as respostas, e sim sabermos onde podemos encontrá-las. A regra número 3 diz: assegure-se do que constitui a operação normal do sistema. Pode não parecer, mas este é um item muitas vezes negligenciado por bons técnicos. E vamos separar aqui 2 personagens, o bom técnico e o especialista. Um bom técnico tem grandes conhecimentos sobre um assunto e experiência também. Já um especialista conhece profundamente um sistema, conhece detalhes sobre ele e tem muita experiência. Viveu situações onde desenvolveu o seu conhecimento mais do que teórico, também prático. Vamos avaliar um pouco melhor cada uma dessas 3 regras. Na primeira, nunca assuma, sempre confirme. É óbvio que não vamos sair por aí desconfiando de tudo e de todos. Quando é que iremos pôr em prática
essa regra? Devemos colocá-la em prática a partir do momento que estivermos diante de uma pesquisa e algo começar a não fazer sentido ou nos colocar alguma dificuldade. Nessa hora devemos parar, reavaliar o material que temos para vermos, se realmente podemos confiar em todas as informações que temos no momento. A regra número 2, que diz reúna o máximo de conhecimento sobre um sistema, ela é muito bem aplicada quando não somos especialistas de um sistema que estamos pesquisando ou até mesmo que temos pouco ou nenhum conhecimento. Nesse caso, eu gosto muito de colocar duas frases ou perguntas. Duas perguntas que eu gosto de fazer em situações como essa são: como o sistema deveria funcionar ou que respostas deveríamos ter a partir de determinada ação? A segunda pergunta seria: quais são os componentes responsáveis por tais resultados? A partir dessas duas perguntas, podem surgir dúvidas no funcionamento do sistema ou desacordo entre a opinião dos participantes. Isso é tudo o que precisamos para podermos buscar respostas que possam nos colocar no caminho certo da pesquisa. Isso é praticamente o que sugere a regra número 3. Assegure-se do que constitui a operação normal do sistema. Tenha cuidado. Reportes e opiniões inconsistentes ou imprecisas podem se constituir em uma armadilha traiçoeira. Durante uma pesquisa, é necessário ficar atento a frases do tipo: eu acho que é assim que funciona. Deve ser assim que funciona. Só pode ser assim que funciona. Pois eu lhes digo, normalmente não é assim que funciona. Por mais sincera que seja a opinião e o desejo de ajudar de quem coloca a situação dessa forma, ele pode estar sinceramente equivocado. Eu poderia citar aqui vários exemplos reais, experiências vividas, que simbolizariam muito bem essas 3 regras, mas vou optar por uma que eu acho muito interessante. E nela veremos algumas das falhas que poderiam ter sido evitadas se essas regras fossem seguidas. Tentarei resumir os fatos para que a narrativa não fique muito extensa. Durante a saída de uma aeronave MD-11, ao acelerar os motores para alta potência na cabeceira da pista, a tripulação reportou um stall do motor 2. Imediatamente retornou à posição e passou para a manutenção as informações. Após o cheque ter sido feito por 2 inspetores experientes, eles confirmaram o stall do motor 2 e recolheram a aeronave para cheques na manutenção. Nesse período, eu estava há poucos meses no setor de pesquisa de pane, mas não era responsável pelos aviões na base principal. E uma vez que os 2 inspetores eram muito experientes, eu apenas perguntei a eles do que se tratava e eles me passaram as informações. Logo em seguida, perguntei o que eles fariam e eles disseram que iriam fazer uma inspeção boroscópica para ver se havia danos no compressor e na turbina, e assim o fizeram. Algum tempo mais tarde, voltei até a aeronave e perguntei a eles o que tinham encontrado, e eles me disseram que não haviam encontrado nada. O motor estava totalmente íntegro internamente. Como eu já havia dito, eles já haviam feito o cheque e confirmado o problema. A partir desse momento eu comecei a achar que alguma coisa estranha estava acontecendo. Mas era muito cedo para falar alguma coisa. Perguntei a eles o que fariam a partir dali e eles disseram que novamente colocariam a aeronave na área de teste e fariam novos testes. Diante disso, voltei para minha sala intrigado com aquele fato e
coloquei-me a pensar. A minha sala ficava a uns 200 ou 300 metros do local da prova, e de lá eu podia ouvir o barulho dos motores. Fiquei aguardando então, até que, num determinado momento, ouvi pelo rádio alguém dizer que o problema continuava, e aquilo ali me deixou muito mais intrigado, porque eu não havia ouvido barulho nenhum que pudesse ser semelhante a um stall de compressor. Resolvi então caminhar até o local onde a aeronave se encontrava em teste, e no caminho fui me lembrando de uma história antiga que eu havia ouvido e que tinha algumas informações desconexas, mas que poderiam ter algo a ver com aquilo que estava acontecendo ali. Ao chegar no local da prova, a aeronave ainda estava com os motores operando. Eu perguntei ao técnico que estava no interfone se ele havia ouvido alguma coisa anormal, e ele me disse que não. Mais ainda, a minha mente borbulhava. Como seria possível a cabine de comando perceber um stall e alguém que estava debaixo da aeronave não ouvir nada? Pedi então para que fizesse contato com a cabine. Coloquei o interfone e, ao conversar com os colegas que estavam na cabine, eles afirmaram categoricamente para mim: Edir, todos nós ouvimos. Somos 2 inspetores e 2 tripulantes. A tripulação permanecia a bordo, aguardando que a aeronave ficasse pronta para que eles prosseguissem com o voo, pois não havia outra aeronave para ser colocada naquele voo. Era uma situação desconfortável para mim, pois dependendo do que eu falasse, poderia ser chamado até de louco. Porém, pedi a eles que acelerassem o motor mais uma vez, que eu queria fazer algumas observações baseadas em suspeitas que eu tinha. Eles fizeram e, num determinado momento, eu consegui ver aquilo que era somente suspeita. Pedi a eles que abrissem a porta, que eu queria subir até a cabine. Chegando lá, pedi a meus colegas que fizessem mais uma aceleração. Nesse momento, o comandante, em tom irônico, disse: continuem acelerando, que os pedaços das paletas vão sair pela descarga. Perguntei a eles se o som não vinha do APU e eles disseram que não, que já haviam isolado o problema e o som não era do APU, era dos motores, ou melhor, era do motor 2 quando eles aceleravam para alta potência. Mesmo assim, insisti com o teste e eles aceleraram o motor. Eu queria, na verdade, era ouvir ou ver aquilo que eles estavam vendo também, para que eu pudesse tirar minhas conclusões. O motor foi acelerado e, num determinado momento, ouviu-se apenas um barulho. E não sons consecutivos, semelhante a um stall de compressor, do tipo... Nesse momento, meu colega reduziu a manete rapidamente e olhou para mim e perguntou: você viu? Eu então respondi para ele: não, não vi, só apenas ouvi. Na verdade, eu até gostaria de ter visto alguma coisa, mas não vi. E ele me respondeu: não, mas você ouviu, o motor está estolando. E então eu fiz a pergunta crucial, que talvez até alguns de vocês estejam fazendo nesse momento. Eu perguntei para ele: você já viu algum stall de compressor onde não se tem vibração alta, EGT alta ou oscilações de parâmetros? Naquela hora, um silêncio total se fez na cabine. E eu pedi para ele mais uma vez: acelere o motor de novo, não reduza quando ouvir o barulho e observem os parâmetros dos motores.
eles já haviam repetido esse teste 3 ou 4 vezes e em nenhuma das vezes nenhum deles olhou para os parâmetros. E aqui eu não coloco isso como uma crítica, mas sim como pessoas que estavam extremamente envolvidas numa situação onde mais de 200 pessoas aguardavam no aeroporto às 3 horas da manhã, esperando a resposta se a aeronave ficaria pronta para eles voarem ou não. Repetimos o teste e constatamos que, além do som único, semelhante a um surge, a partir dali não acontecia mais nada. Você poderia acelerar a manete à frente e nada mais acontecia. Inclusive, os parâmetros estavam todos normais. Como já disse, sem oscilações, alta EGT ou vibração. Reduzimos novamente a manete e meu companheiro me perguntou: Edir, me explica o que está acontecendo. Eu disse para ele: é simples. Quando aceleramos o motor 2 que está na cauda, existe uma tendência a se comprimir o trem do nariz e ele vai abaixando gradativamente. Porém, como a parte polida deve estar suja e o O-ring está agarrando, ele prende e quando solta, faz com que o inner bata no fundo do cilindro. Com a aeronave fechada e os motores virando, o som que se ouve é semelhante a um surge. Único, mas não igual ao som repetitivo que ocorre nos compressores axiais. E ele me perguntou: você já viu isso acontecer? E eu tive que dizer: não, nunca vi acontecer, mas já ouvi algo bem semelhante a isso. E estou comprovando agora que é possível acontecer. A partir dali, fizemos uma limpeza na parte polida do trem do nariz e fizemos novos testes. O problema não mais se repetiu. Embora esse evento não nos traga grandes conhecimentos técnicos, ele nos traz muitas lições na pesquisa de pane. E nós vamos avaliá-las a partir daqui. Número 1. Dois inspetores muito experientes, posso lhes garantir, assumiram a condição colocada pela tripulação, a de que o motor estava estolando, e não questionaram essa condição em momento algum, pelo que nos parece. Número 2. Envolvidos emocionalmente e utilizando apenas um único sentido, a audição, direcionaram sua atenção totalmente para os sons e abandonaram inconscientemente os efeitos visuais e sinestésicos, pois um motor, quando estola, faz vibrar toda a aeronave. E isso não acontecia ali em momento algum. E ainda fica a dúvida: será que no momento em que a tripulação passou a informação para a manutenção, que pode até não ter sido diretamente para esses inspetores, não deve ter sido, será que eles não colocaram: me parece um stall, eu acho que é um stall? Essas incógnitas reforçam a nossa condição de que temos que checar, temos que confirmar e não assumir, pois no caminho a mensagem pode ser distorcida e chegar a nós, pesquisadores, já de uma forma diferente de sua origem. Número 3. Eles não deram atenção ao detalhe do som ser único e não repetitivo, como é característico daquele tipo de compressor de motor. Até onde eu os conheço, tenho certeza que todos os dois sabiam dessa característica de um motor axial. Número 4 e última observação. Em momento algum buscaram informações ou detalhes com o mecânico que estava no solo, perguntando a ele o que ele estava vendo ou ouvindo. A opinião dele, nesse momento, seria
fundamental para se recuperar a trilha certa que chegaria à solução do problema. Bem, como eu suspeitava, nesse primeiro vídeo não foi possível nem falar das 10 regras. Daremos continuação à exposição dessas regras nos próximos vídeos. E depois faremos uma pausa no nosso treinamento de pesquisa de pane, voltando futuramente a falar dos demais assuntos, que não são poucos. Posso lhes garantir que são muitos. Espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, me prestigiem com o seu like nesse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo com a continuação das 10 leis ou 10 normas da pesquisa de pane.